Bem-vindo, bem-vinda à websérie Cuidar de Si. Aqui eu tô dando dicas sobre como você buscar o autoconhecimento através da astrologia e da sistêmica, da constelação familiar. Para você que não me conhece, eu sou Gabriela, eu trabalho com um atendimento terapêutico completo, onde você conhece o seu mapa astrológico, eu te pego pela mão, te mostro as camadas que você pode descobrir sobre você mesmo através dessa ferramenta milenar, e também fazemos um movimento sistêmico, porque nós temos muitos assuntos inconscientes que nós precisamos desvendar para que a gente vá em direção à nossa essência. No primeiro vídeo eu falei sobre o Sol, então se você não viu, vai lá e assiste, porque não basta você só saber o seu signo. É importante você saber em que casa astrológica você tem o Sol, porque isso muda tudo. Nesse vídeo que eu falo sobre o Sol, eu explico por que tem aquariano que é muito diferente do outro, canceriano muito diferente do outro, porque existem muitas camadas no mapa de astrologia. Nós estamos acostumados a ver essa questão dos horóscopos, dessa abordagem mais superficial da astrologia, mas ela é uma ciência, uma sabedoria milenar que nos traz muitas pistas. É um manual de como nós funcionamos, de como funciona o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, o nosso caminhar de alma nessa vida. Então vai lá e assiste se você quer saber um pouquinho mais sobre o seu Sol e como interpretá-lo melhor, como se localizar melhor. Além da casa astrológica, a gente precisa saber aonde é que está o dispositor do nosso Sol. Então, um aquariano que tem Urano em Escorpião é muito diferente do aquariano que tem um Urano em Sagitário, que tem um Urano em Capricórnio. Então, isso faz toda a diferença, além da casa astrológica. Então, vai lá. Hoje eu vou falar sobre Lua. Esse ponto do nosso mapa que revela muito sobre o nosso inconsciente. E o inconsciente é muito importante que a gente tome pé daquilo que nos move, sem que a gente saiba que estamos sendo movidos. E um ponto que nos revela muito isso é a nossa lua. Assim como o Sol, não adianta só saber, eu tenho a lua em Virgem, eu tenho a lua em Escorpião, eu tenho a lua em Peixes. Isso não te define, porque é preciso saber, além do signo em que você tem a lua, qual é a casa astrológica que você tem a lua e quais são os aspectos que essa lua faz em relação aos outros planetas. Quais são as conversas que ela estabelece, especialmente com Plutão, com o Nó do Sul, com a Vênus, com Marte, com Mercúrio, com Saturno, com Júpiter. Então, tudo isso vai falar um pouco mais sobre como funcionam as tuas águas internas, porque a Lua, ela traz esse aspecto das nossas oscilações emocionais. Para além disso, ela fala muito sobre a nossa memória de alma, a nossa memória ancestral, a nossa memória nessa vida, porque a nossa jornada, ela começa lá na barriga da mãe, na gestação. Então, é ali que nós, de alguma forma, o universo nos coloca à disposição através dessa mãe e através desse pai. Por isso que é tão importante a visão da constelação familiar, para que a gente busque esse alinhamento da história do pai, da história da mãe e por que eu me encaixo nessa história para vir para essa vida. Então, a Lua vai nos falar e vai nos indicar também as questões com a nossa mãe. E quais são essas questões que nós temos com a nossa mãe? É com quem nós temos o nosso primeiro contato de existência, que começa, como eu já disse, lá na gestação, que é sinalizada pela nossa casa 12 do mapa astrológico. Então, ali nós já começamos a interagir com a psique da nossa mãe, com as questões dela,
com as questões de nutrição, de aceitação. Então, como é que tá essa gestação, em que cenário que ele se deu, como é que estava essa mulher, que é uma mulher imperfeita, dizendo um sim para receber essa vida. Ah, mas você pode dizer, se a minha mãe não queria que eu nascesse, ou meu pai não queria que eu nascesse. Então, são muitas histórias que nós temos e impressões gravadas. Muitas vezes são só histórias, são só uma forma mental de narrar os acontecimentos, porque no fundo, a nossa mãe e o nosso pai disse um sim para que a gente nascesse. Então a gente começa a analisar a nossa lua do mapa astrológico a partir da casa 12, a partir da gestação. Então, que lua tinha antes do meu nascimento? Ah, eu nasci numa lua minguante, eu nasci numa lua nova, eu nasci numa lua cheia. E antes do meu nascimento, que lua era? Antes do meu nascimento, teve algum eclipse lunar, solar? Então, tudo isso a gente consegue olhar no mapa astrológico. O que aconteceu 9 meses antes de eu nascer? Tudo isso vem trazendo a nossa, está inserido na nossa memória. Então, muitas vezes, nós estamos num lado muito objetivo. Ah, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu não consigo me realizar naquela área, ou por que isso não dá certo? Mas existe uma camada mais profunda que a gente precisa acessar, que é a nossa camada inconsciente. Muitas vezes a gente pensa que quer algo, mas na verdade a gente não quer. Ou a gente quer algo e está fazendo o caminho contrário, está se auto-sabotando. E tudo isso tem a ver com a nossa lua, com a nossa memória emocional, com as impressões que nós temos gravadas em nós mesmos, nessa vida e na outra. Porque a astrologia, ela trabalha com a questão da reencarnação, né, das vidas e vidas que a gente vem para evoluir. Então, nós somos uma alma que já tem uma memória anterior, uma história anterior dessa vida. E isso é apontado lá pelo nosso nó do sul e outros aspectos do nosso mapa. E o nó do sul vai revelar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já posso soltar. E a conversa dele com a nossa lua também vai nos dar a pista. Aonde é que eu me perco emocionalmente, inconscientemente do meu caminho de alma? É nessas questões de nó do sul, nessas questões lunares. Veja bem, nós permanecemos nesses movimentos inconscientes e a gente consegue perceber que a gente está no movimento inconsciente, se a gente parar e analisar a nossa vida e ver que tem repetição, que tem determinados conflitos que se repetem, determinadas questões que aparecem com uma pessoa e aparecem com outra pessoa. Então, são as nossas projeções emocionais. Então, tem aquelas questões em que eu fico esperando dos outros. Então, é um aspecto lunar. Eu estou esperando dos outros o quê? Aquilo que eu não recebi. Que eu não recebi de quem? Da minha mãe, provavelmente do meu pai. Porque são pessoas que também são imperfeitas, que também têm seus aspectos lunares, também têm as suas questões. E muitas vezes, de fato, eles não estão nos olhando com a total disponibilidade. E isso é fato, porque nós, se você é mãe, se você é pai, você também percebe que muitas vezes você queria estar mais disponível para os seus filhos e você não consegue. Então, se você faz essa análise, você percebe que é impossível a gente ter uma mãe e um pai perfeito. Então, os nossos aspectos lunares no nosso mapa astrológico estão muito ligados a isso. Então, por exemplo, eu tenho uma lua em Câncer. Então, onde é que ela está? Em que casa astrológica que ela está? Então, é uma lua em Câncer, ela está em casa, né? Porque a lua rege Câncer, né? É o dispositor do signo de Câncer. Então, é uma lua poderosa. Está lá numa casa astrológica do seu mapa. Ela está governando determinados assuntos.
E a Lua, ela tem um trânsito muito rápido. A cada 28, 29 dias, ela conclui um trânsito inteiro pelo nosso mapa. Então, ela passa em cima da sua lua natal todo mês. Ela passa em cima de outros aspectos que você tem no seu mapa astrológico todo mês. Então, quando uma lua passa em cima do seu sol natal, por exemplo, o que ela traz? Uma pequena oscilação, uma pequena. É um dia que eu preciso fazer um pouco mais de trabalho, talvez eu não tenha tanta clareza mental, tanta visão que eu preciso ter, que eu uso através do meu sol. Então a lua tá passando ali. E esse a gente não percebe isso, a gente não sabe. O que a gente sabe da astrologia é uma camada muito superficial. Ah, hoje é lua cheia, né? Então, quando é lua cheia, é bom para isso, bom para aquilo. Nem sempre. Conforme a pessoa, a lua cheia é um dia que a pessoa deve se recolher um pouco mais, né? Que para ela funciona muito mais a lua nova. Então, ou então aquela lua cheia está em cima de um ponto do mapa dela muito delicado. Então existem muitas questões dentro da astrologia, muitas camadas dentro da astrologia e que não estão disponíveis aí nessas céu da semana, horóscopo da revista, aquela revistinha lá que diz dia a dia, o que vai acontecer com o aquariano, vai acontecer com o virginiano. Então aquilo é uma forma, muitas vezes, de distração, que não te traz uma solução verdadeira e que te distrai, que te ilude. Então, então agora é um eclipse solar, então aproveita, acende uma vela, faz isso, queima papel, faz uma fogueira, faz não sei o quê. E aquilo às vezes você perde um tempão fazendo um monte de coisas e que não te leva para lugar nenhum, que não promovem o quê? O autoconhecimento verdadeiro, né? A autorresponsabilização, você tomar conta de si mesmo, se automaternar. Então, o nosso ponto lunar no mapa astrológico é muito importante para a gente conhecer, para a gente ter como se fosse um guarda-chuva para a gente abrir nos dias de chuva. Então, saber, tá vindo um vento forte, eu vou me resguardar, tá vindo uma chuva na minha cabeça, eu vou me resguardar. Tá vindo aquela situação que para mim é sempre um gatilho emocional e depois eu fico um tempão me remoendo em culpa, medo e raiva, sem saber o que fazer. Então, a Lua está relacionada a esses aspectos, né? Também plutonianos do nosso mapa. Então, que são os gatilhos emocionais, que são os conteúdos inconscientes que a gente precisa olhar. Então, nós estamos em direção ao quê? A nossa individuação, a nossa consciência, ao nosso autoconhecimento, a saber de si mesmo como adultos, a cuidar da nossa criança interna, das nossas águas internas, das nossas repetições, dos nossos gatilhos emocionais. Então, a astrologia, o mapa astrológico é um excelente manual e a constelação familiar te ajuda a fazer um movimento de alma, você enxergar a situação em que você se perde inconscientemente, que você repete, que você se auto-sabota. Então, também nos ajuda o aspecto lunar, saber da nossa lua, saber do nosso meio do céu, que também está relacionado com a nossa mãe, saber dos assuntos, que mãe é essa, que lua eu nasci, que lua tinha antes do meu nascimento, como foi essa gestação, casa 12, né? Como foi a minha primeira infância, o que tem lá na minha casa 1, vai falar muito sobre esse primeiro contato com a minha mãe, aonde é que eu tenho Quiron no mapa, nossas dores, né? Também vai nos ajudar a decifrar esse campo que é as dores, as carências, os gatilhos, as projeções, aquilo que eu ainda espero que a minha mãe faça e ela não vai fazer, aquilo que eu ainda espero que o meu pai faça e ele não vai fazer, aquilo que eu ainda quero que os outros me deem e os outros não têm para me dar, que só eu posso fazer por mim. Então, tudo isso tem a ver com a nossa lua e eu te convido para um atendimento completo, né, para você conhecer o seu mapa astrológico,
ou se você já sabe um pouquinho do seu mapa, conhecer os seus trânsitos astrológicos e fazer um movimento sistêmico naquilo que é mais importante na fase atual da sua vida. Então você sai do atendimento com mais clareza de si mesmo e também tendo feito um movimento sistêmico. O que é o movimento sistêmico para quem não conhece? É um movimento de alma. Então muitas vezes você chega e diz, olha, eu não estou conseguindo me realizar com o meu trabalho. E aí a gente olha no mapa astrológico todas as questões de trabalho, o que envolve as suas questões de trabalho, mas e também faz um movimento sistêmico. Para onde é que você está olhando de alma? Talvez não está olhando para o seu trabalho com a alma, com os olhos que pulsam o coração. Que é isso que tem a ver, é isso que significa sistêmica. É um olhar com o coração, é você sentir no coração, né, as suas questões e não só racionalizar, querer decifrar as coisas de uma forma superficial. Então, aqui na descrição desse vídeo tem mais informações do meu site, sobre o meu atendimento. Navega pelo meu canal Gabriela Sistêmica. Tem muito vídeo que fala sobre movimentos sistêmicos, sobre astrologia. E se você ficou interessado, deixa aí o seu no comentário se você sabe sobre a sua lua, que signo ela tá, que casa astrológica ela tá, se você sabe de algum trânsito, de algum aspecto da sua lua. Se você não sabe nada, me dá a sua opinião, me conta aqui o que você sabe sobre astrologia, sobre constelação familiar, pergunta, eu respondo. Curte, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que precisa saber um pouco mais sobre a sua lua, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre Mercúrio, sobre a nossa mente. Então fica ligado nessa websérie Cuidar de Si, que eu tô dando dicas valiosas aqui de como você começar a se espiar melhor, a cuidar mais de si, a tirar um tempinho para o seu autoconhecimento, para o seu crescimento pessoal e sair das repetições, dos gatilhos emocionais. Um abraço e até a próxima!